Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O tema central deste capítulo Deus guiava as viagens missionárias de Paulo. Paulo empreendeu 3 viagens missionárias, mas na sua segunda viagem missionária, quando ele chega a Derbe, a Listra, ali havia um homem chamado Timóteo, um discípulo, e filho de uma mulher judia crente, mais de um pai grego, e dava bom testemunho, aos irmãos de Listra e Icônio. E Paulo, ao passar pelas cidades, Paulo entregava aos irmãos para que observassem as decisões tomadas em Jerusalém pelos apóstolos e presbíteros. Ou seja, aquela decisão que foi tomada em Jerusalém naquele concílio, ele sempre que passava divulgava o que tinha acontecido, que era a questão da circuncisão. Mas o fato é que, por ter pai grego e mãe judia, e aí Timóteo é circuncidado, mesmo já sabendo que não tinha mais nenhum valor, para evitar um conflito. Paulo, com muita sabedoria, evita esse conflito, mas ele mostra que não tem mais nenhum sentido aquilo. Mas o fato é que Deus guiava as viagens de missionário de Paulo. Paulo percorrendo a região de Frígio, Gálatas, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então ele é impedido de pregar a palavra na Ásia. Então, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então você vê que quando ele planejava uma coisa, vinha uma decisão, dada por Deus para que ele não fizesse aquilo. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele é orientado a ir para a Macedônia. Assim que teve a visão, imediatamente ele procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. E eles vão para Filipos. E tendo navegado de Troade, seguimos até chegar a Filipos, que é a cidade da Macedônia. Mas no sábado, quando ele sai para junto do rio para pregar, era um lugar destinado à oração. E assentando, ele falava às mulheres que para ali tinham concorrido para aquele local. Mas naquele local ali tinha uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Era uma mulher temente a Deus. E ela escutava Paulo pregar. Mas o fato dessa mulher ser temente a Deus não quer dizer que ela é convertida. Ela era uma religiosa. Mas o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então aqui é um texto muito rico, porque fala de conversão. Todas as conversões na Bíblia que nós temos conhecimento, iniciou com a pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo veio e faz a obra. Aqui Deus abriu o coração.
É como o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Ela convenceu Lídia do pecado. E a partir daí, ela ouvia agora o que Paulo dizia, ela atendia agora as coisas que Paulo pregava. E o que é que Paulo pregava? Paulo pregava sempre arrependimento e fé. Mas nós sabemos, meus irmãos, que arrependimento e fé só acontece depois que a pessoa é regenerada. Porque a pessoa morta espiritualmente, ela não pode ter fé e se arrepender. Depois que a pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, que ela tem um novo nascimento, ela agora pode ter fé e se arrepender. E pode agora crer em Jesus como seu Salvador e ser justificado pela fé em Jesus e se tornar da família de Deus. Então, esse aqui é um exemplo claro da conversão de Lídia, que se deu depois da pregação da palavra. Por isso que eu creio que os eleitos de Deus são aqueles que vão crer em Jesus Cristo. Esses são os eleitos de Deus. Deus não escolheu, antes da fundação do mundo, alguém para salvação e alguém para perdição. Eu não creio nisso, não vejo fundamentação bíblica nisso. Nós temos muitos textos na Bíblia que contradizem isso. Jesus veio para todos. Deus tem prazer que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tem inúmeros versículos na Bíblia que tratam desse assunto, essa questão da eleição, os que creem em Jesus Cristo. Mas depois de ser batizado a ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então Paulo e Silas ficaram aqui na casa de Lídia há algum tempo. Mas o fato aqui interessante, meus irmãos, nesse capítulo, é que eles indo para um lugar de oração, saiu ao encontro deles uma jovem adivinhadora. Ela era uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. Ela adivinhava tudo e dava grande lucro aos seus senhores. Ela tinha patrões, ela tinha senhores que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. Mas as adivinhações dessa jovem era por conta de um espírito adivinhador. Ela tinha uma possessão. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Mas imagina o que aconteceu. É que aqueles senhores que desfizeram a esperança do lucro, ficaram revoltados com Paulo, né? E arrastaram ele para a praça, na presença das autoridades, dos pretores, que eram os magistrados, e disseram que eles estavam perturbando a ordem naquela cidade. E propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. E então eles rasgaram as vestes de Paulo e mandaram açoitar com varas. E depois disso eles mandaram prender Paulo, né? Lançaram no cárcere. Paulo e Silas foram, né, presos, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda segurança, não desse nenhuma chance deles fugirem. Mas o fato é que lá no cárcere, eles levou para o cárcere interior e prendeu os pés num tronco. Mas Paulo já está acostumado com tudo isso. Paulo é campeão de sofrimento.
Jesus já tinha previsto isso na conversão de Paulo. Ele será instrumento meu e ele sofrerá por conta do meu nome. E o fato é que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E davam louvores a Deus, e demais companheiros da prisão escutavam. E de repente veio um terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro despertou de sono e viu as portas do cárcere abertas e puxando a espada quem suicidasse, porque ele era o responsável por aqueles presos. E caía sobre ele aquela responsabilidade se aqueles presos fugissem. Ele era apenado por isso. Mas Paulo, ao ver aquele homem sacar da espada para suicidar-se, ele bradou: não faça isso, porque estamos todos nós aqui. Então o carcereiro, ele, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e disse, o que devo fazer para ser salvo? E aí tem aquela frase célebre que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não é que um crendo todos são salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, porque quem crê vai levar a mensagem de Jesus para os demais. E se todos crerem, todos serão salvos. Essa é a ideia do versículo. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. E naquela mesma noite, cuidando dele, lavou-lhe os vergões de açoites. O carcereiro foi cuidar de Paulo, levou para a casa dele e foi batizado e todos os seus. E o fato é que Paulo e Silas são livres da prisão, porque quando amanheceu o dia, os pretores enviaram oficiais de justiça com a ordem para pôr aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras, que os pretores tinham ido e dito que posto eles em liberdade, ida em paz. Mas Paulo, por ser um romano, Paulo havia sido preso sem nenhum processo formal contra nós, açoitaram publicamente, os recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora, as ocultas, lançar-nos fora, porque como ele é cidadão romano, os dois cidadãos romanos, eles não podiam ter feito aquilo com Paulo e Silas. Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram aos pretores, que eram os magistrados. Esse cara possuía de muito temor, porque souberam se tratar de cidadãos romanos. Então foram ter com ele pedindo desculpas e relaxaram a prisão. E rogaram que ele se retirasse da cidade. Então eles retiraram do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e então partiram dali. Então você vê que até na prisão, Paulo consegue converter o carcereiro e toda a sua família. Então, nesse capítulo, nós vemos 3 situações interessantes. Temos a conversão de Lídia, a conversão daquela jovem adivinhadora, aquela jovem possessa, que Paulo retira dela o espírito maligno. Lídia é convertida e o carcereiro na prisão é convertido toda a sua família. O carcereiro e toda a sua família são convertidos. Então que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo não perdia tempo, por isso que ele era considerado
o maior missionário da história da humanidade. Que possamos ter esse apóstolo como referência para a nossa vida. Que Deus continue nos abençoando.